Este é o canal Investing Show. Nesse vídeo vamos discutir como podemos investir em empresas. Seria bom ou ruim investir em empresas? Quais as vantagens e desvantagens? Bem, inicialmente vamos discutir um pouquinho quais modalidades de investimento seriam possíveis para que nós pudéssemos investir diretamente em empresas. Bom, não tão diretamente, mas nós poderíamos comprar uma cota de um fundo de venture capital. E aí nós estaremos investindo numa empresa que estaria começando, né? E receberíamos uma proporção do lucro que essa empresa geraria. Ou nós poderíamos comprar uma cota de um fundo de private equity, que é um fundo que investe em empresas mais maduras, mais estabelecidas, e eventualmente você precisa investir mais dinheiro e ter um retorno por tempo mais longo. Ou ainda poderemos investir como um investidor anjo. Existem fundos para isso, mas poderia ser feito diretamente. Poderíamos negociar diretamente com a empresa, aportaríamos capital e passaríamos a ter um tipo de sociedade com essa empresa. Ou ainda poderíamos comprar uma franquia de uma empresa que realiza essa modalidade. Então, nós estamos comprando já um modelo de negócio estabelecido, o suporte do franqueador e estaremos operando uma empresa como franqueado. Uma outra modalidade seria nós entrarmos como um sócio de uma empresa já estabelecida. Nós compraríamos uma participação societária e aí passaríamos a ter uma parte, uma fração da empresa que já existia. Bem, nós podemos ainda criar uma empresa do zero, ela não existe, nós idealizamos a empresa, estruturamos, investimos, constituímos legalmente e passamos a ter uma empresa desde o seu início. Uma outra forma de se investir em empresas seria comprar ações de empresas que são listadas na Bolsa de Valores, aqui no Brasil ou no exterior. Uma outra forma de investir, mas aí estamos investindo no endividamento, estamos investindo, financiando a empresa, seria comprar títulos de dívida privada ou debêntures de empresa, que é quase a mesma coisa, muda apenas a característica do título que está sendo adquirido. Bom, o que nós temos que ter em mente quando você vai investir numa empresa? A empresa, para ela ter uma viabilidade, para ser lógico o investimento, você tem que pensar em termos de custo de oportunidade. Custo de oportunidade é o seguinte: se eu pegar o meu dinheiro e deixar no banco ou comprar títulos da dívida pública do governo, nesse momento é possível obter, dependendo do valor e da circunstância do investimento, é possível obter um retorno de 13,75% ao ano. Tá? Então, a lógica de você investir numa empresa, seja em qual modalidade for, para você ter um ganho financeiro significativo seria maior do que o retorno da Selic. Senão, eu estou investindo não por questões de lucro ou de melhor desempenho financeiro, mas estou investindo por vaidade, ou por desejo, ou por altruísmo, ou qualquer outra coisa. Então, a regra mínima seria eu comprar qualquer uma das modalidades de investimento com uma previsão de retorno de 15% ao ano, mais ou menos. Teria que ser mais do que os 13,75%. É óbvio que a taxa Selic varia de valor, né, com uma certa frequência, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo, e as empresas também têm taxas de retorno variável, dependendo da situação microeconômica do setor e até do posicionamento da empresa, do desempenho individual da empresa, bem como a situação macro, que seria o macroeconômico, né, que seria o que está acontecendo no país, eventualmente até no mundo. Então, taxa de juros, desemprego, expectativa de crescimento da economia. Né? Então, a gente tem que pensar em termos de setor, temos que pensar em termos do posicionamento individual da empresa, da capacidade da empresa de concorrer no mercado e ter um resultado satisfatório. E temos que pensar também em termos macroeconômicos, pensar no contexto econômico nacional e internacional. E aí a regra seria, então, nós pensarmos em termos de um retorno médio anual acima de 15% ao ano, que seria o lucro para o sócio ou acionista, seria o bottom line lá do demonstrativo de resultado da empresa,
já tendo sido pago todos os impostos, custos financeiros, custos operacionais e assim por diante. E aí nós temos a questão do risco, né? O risco financeiro, eventualmente, ele pode ser muito menor do que o risco operacional da empresa, né? Ou do investimento numa empresa diretamente, não através do mercado acionário. Então, o que o investidor teria que ter em mente é que o retorno dele teria que cobrir também estatisticamente o risco, não deterministicamente. O que significa isso? Eu tenho que avaliar qual é o risco de perder dinheiro, né, ou não receber o retorno esperado pelo meu dinheiro. E aí eu teria que fazer alguma forma de abordagem para esse risco. Ou eu aceito o risco, não faço nada, só estou sabendo que ele existe, ou então eu embuto na taxa de retorno uma parte do risco ou o risco inteiro. E aí eu vou precisar pedir para a empresa me dar alguma coisa em torno aí de 25% ao ano de retorno para o acionista ou para o sócio, ao invés dos 15%. Então tenho isso em mente também, que é necessário pensar em termos de qual risco representa essa empresa não realizar o retorno que foi estimado pelo investidor. Bom, uma outra coisa que eu teria que pensar também é o valor a ser investido, né? É óbvio que isso depende de várias circunstâncias, o tamanho da empresa, o segmento, o número de sócios envolvidos, né? Varia muito. Mas para nós termos aqui uma referência de valores, né? Geralmente, esses fundos de venture capital, eles cobram alguma coisa em torno de, as cotas, né? Valem alguma coisa acima de 8, 10 mil, as mais baratinhas, né? Private equity pode ser 10 mil a 50 mil ou milhões, dependendo do caso. E normalmente esses fundos, eles seguram o dinheiro e o retorno do dinheiro por 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos, dependendo do caso, isso sob contrato. Então, quando você entra num caso como esse, você tem que entender onde você está entrando, né? É quase como abrir uma empresa e ficar esperando ela maturar para dar o retorno. Bom, investidor anjo é a situação mais imprevisível, né? Eu realmente não sei o que vai acontecer. E a ideia do anjo, porque eu estou chamando de anjo, porque ele vai estar próximo da empresa ajudando na gestão. Então, é como se fosse uma sociedade realmente, né? Você é um investidor capitalista da sociedade e está influenciando as decisões, né? Bom, uma franquia geralmente tem um modelo estabelecido, um valor mínimo de investimento para abrir a franquia e assim por diante, né? Você paga lá luvas, comissão para o franqueador, né? Pode pagar uma participação do lucro assim, esporadicamente ou constantemente para o franqueado, ou melhor dizendo, para o franqueador, né? E aí comprar uma empresa ou fazer uma empresa, né? Comprar participação numa empresa. Vai depender do tamanho da empresa, o valor dela tem que ser uma negociação de quanto cada um acha que a empresa vale e o investimento é feito. E compra de ações é um negócio bem mais diluído, mais fluido, mais variável, né? Mais flexível. Então você pode comprar ações por lotes de alguns reais, né? 100 ações por alguns reais a ação, tá? Então você vai comprar 100 ações a R$1, você vai gastar R$100, por exemplo. Tá? Ou você pode comprar ações até R$500 a ação. Tá? Geralmente essas BDRs americanas de empresas famosas, elas são muito caras. E aí existem os títulos de dívida. Você encontra títulos de dívida privada aí que podem variar de 1K de entrada até milhões, né? Que é o caso de debentures de grandes empresas. Existem até debentures perpétuas, que elas não vencem, elas ficam pagando juros eternamente. Então, esses são os valores de entrada. Uma coisa que o investidor em empresa tem que tomar um baita cuidado é o que está acontecendo ao redor dele. Como eu falei, existem fatores inerentes à empresa, ao negócio, né? O quanto ela é promissora e quanto ela consegue se virar bem no mercado com concorrentes, né? Atendendo às necessidades dos clientes. E aí tem a questão da empresa, a questão setorial, que seria a microeconômica, e a questão macroeconômica, que seriam os fatores nacionais. Como nós estamos gravando um vídeo genérico aqui, sem entrar em setor, eu vou discutir os fatores macroeconômicos. Então, discutindo os fatores macroeconômicos, quais são os problemas que afetam as empresas? E aqui no Brasil isso é muito
conhecido, né? Falta de mão de obra qualificada ou mão de obra cara e improdutiva. É bastante difícil discutir isso, o que é caro, o que é barato, o que é produtivo, o que é improdutivo, mas existem setores e negócios que é claro, né? Você precisa de um tipo de profissional que ele não é disponível no mercado. Isso é um problema, tá? Ou os poucos disponíveis, eles podem se dar o luxo de fazer leilão porque eles são muito raros. Falta de matérias-primas e insumos. Nós passamos por isso recentemente durante o problema que se seguiu à pandemia, né? E aí começou a haver falta de oferta por falta de matérias-primas. E nós estamos com esse problema até hoje, né? E aí, quando você tem escassez de matérias-primas e insumos, você tem elevação de preço, isso entra no custo das mercadorias, dispara a inflação e por aí vai. E é um problema para a empresa tratar disso, porque numa ponta ela tem que comprar e na outra ela tem que repassar a elevação do preço, a inflação para o consumidor dela. Então, tudo isso é complicado. A inflação, que é a elevação de todos os preços medianamente da economia, né? A inflação seria uma composição mediana da elevação dos preços da economia em termos regionais e por tipo e por origem da mercadoria e tudo mais, né? O tipo de consumo e tudo mais. A inflação, então, é quando o dinheiro necessário para você comprar uma mesma cesta de produtos, ele vai crescendo, quer dizer, você precisa de cada vez mais dinheiro, significa que os bens estão ficando mais caros em relação ao dinheiro, ou o dinheiro está depreciando em relação aos bens, né? O problema da inflação, quando ela começa a se tornar muito alta, é que você começa a perder a noção do valor das coisas, né? Fica difícil até precificar. E fica difícil também comprar, né? As pessoas às vezes não têm salários que acompanham, poder aquisitivo não acompanha a variação da inflação, por exemplo, e vai dificultando o consumo. Bom, um grande problema dos empresários é o fato dos juros serem muito elevados aqui no Brasil, inviabilizando investimentos. Os empresários normalmente tomam dinheiro de uma ou outra forma para investir e as pessoas físicas para consumir tomam dinheiro na forma de crédito, né? Então, quando você tem juros muito elevados ou não tem dinheiro para ser tomado, é um grande problema, acaba paralisando, dificultando as atividades econômicas, na ponta do consumo e na ponta da oferta. Bom, desemprego. Qual o problema do desemprego? Quando você começa a ter desemprego, as pessoas desalentam, elas desanimam e elas não querem correr risco de ficarem desempregadas ou não conseguir pagar as dívidas quando desempregadas. Então, o medo do desemprego, ele freia o consumo, e aí os empresários veem o desemprego acontecendo, vem o consumo freando, eles param de investir, reduzem a sua produção para não ter perdas, né? Não ter prejuízos. Então, a economia acaba se estagnando, né? Um outro problema sério que é inerente aqui ao Brasil é o excesso de tributação e burocracia, né? O ambiente de negócios aqui é muito ruim, é muito difícil administrar empresas, então isso prejudica demais a operação das empresas. E quando você está num ambiente de estagnação econômica, né? Estagnação econômica significa a economia como um todo não cresce, você pode ter uma estagnação regional, uma estagnação setorial, ou pode ter uma estagnação numa maior ou menor medida espalhada pelo país todo, né? Então, de qualquer forma, a estagnação ela pode prejudicar mais ou menos um setor ou outro setor, num local ou no outro local, mas, de qualquer forma, quando a economia começa a parar, ela costuma estender esse problema para, em maior ou menor medida, para todo mundo, né? Bom, vamos falar um pouquinho, então, se estamos falando de estagnação, o diagnóstico macro da estagnação é o crescimento do PIB, né, que é o Produto Interno Bruto. Então, quando o PIB está crescendo, ele é um indicador de crescimento da massa de riqueza produzida no Brasil, né? Essa riqueza é produzida pelos empresários e pelos consumidores quando consomem, né? Quando se investe dinheiro, numa menor medida, acaba gerando PIB também, e quando você exporta e recebe dinheiro, né? Ou quando o governo gasta, faz investimentos, ele também produz crescimento no PIB, né? Então, massa salarial, investimento dos empresários, investimento do governo e variação positiva da balança comercial produz crescimento do PIB, né? Então, quando o PIB está crescendo, significa que, na média,
em todos os setores, em todos os recantos do país, feito um cálculo mediano, você vai ter aí crescimento. Né? Então, se está crescendo, a empresa tem maior chance de ter também a sua receita crescendo e, consequentemente, o retorno na forma de lucros para os sócios. Né? Então, um indicador é o PIB. Quando o PIB cai, deve ser acompanhada essa queda por uma queda de consumo, consequentemente, os investimentos também diminuem. Um problema que afeta o Brasil, porque o Brasil tem, não só o Brasil, todos os países, tem uma relação com o dólar, né? E como o Brasil é um país exportador de commodities, ele é fortemente afetado por essa variação, né? Quando nós importamos, nós temos que pagar em dólares americanos, né? E quando nós exportamos, nós recebemos dólares. E as commodities são cotadas em dólares. Uma grande parte, ou quase todos os insumos, são commodities. Então, variou o dólar, variou o custo de produção, né? E aí o empresário tem que decidir se ele vai absorver esse custo ou se ele vai repassar esse custo para o comprador, né, para o consumidor. Então, a variação do dólar é um problema maior ou menor em cada caso. Tá? Uma outra questão que deve ser monitorada, aqui no Brasil especificamente, é a questão das reservas cambiais. O nosso lastro de segurança no Brasil, devido à questão cambial, né, e a movimentação de capitais entrando e saindo do exterior para o Brasil, né, investindo diretamente em investimentos financeiros ou investindo em produção, em aquisição de ativos aqui no Brasil, né, impõe a necessidade de disponibilidade de dólares. Como o Brasil tem uma grande quantidade de reservas cambiais disponível, né, acima de 380 ou melhor dizendo, 800 e tantos milhões de dólares, varia um pouquinho para cá, para lá, nós podemos nos dar ao luxo de cometer algumas barberagens, alguns erros de operação econômica, e mesmo assim nós vamos ter investidores ainda aceitando vir para o Brasil. A dívida pública brasileira ela é quase integralmente em reais, ou seja, é a dívida com o mercado interno, e com essas reservas cambiais, isso nos dá segurança para atrair investidores estrangeiros. Então, monitorar isso é um negócio importante para o empresariado de modo geral. Bom, uma outra coisa, para nós termos ideia, é a disponibilidade e o custo do dinheiro para investimentos e para o consumo. Né? Quando a gente fala da Selic, a Selic é o quanto o governo paga para rolar a sua dívida pública. Só que o banco não te cobra Selic, ele te cobra muito mais que isso. Então, a gente poderia dizer assim grosseiramente, né? E isso varia muito do tamanho da empresa, da circunstância, mas a gente poderia falar muito grosseiramente que se o governo paga 14% ao ano, uma empresa pode pagar 14% ao mês pelo custo do crédito, né? Só para fazer aqui dar uma relação. Ou em vez de 14% ao mês, poderia ser na metade disso, 7% ou 5%, ou 8%, ou seja, o custo do dinheiro é realmente muito alto aqui no Brasil. Então, quando esses juros que são atrelados à disponibilidade de dinheiro dos bancos, que está atrelado à taxa Selic, né, e o risco do crédito com as empresas e os consumidores, pessoas físicas, né, e vamos dizer assim, o custo de oportunidade do banco, porque o banco também não é bobinho, quando ele pode ganhar dinheiro sem fazer força e sem correr risco, ele prefere, né? Então, essas taxas elas estão todas atreladas ao que acontece no meio público e decorrente da macroeconomia, não só da microeconomia. Então, essa é uma outra questão a ser administrada pelos empresários, que não é tanto levada em conta por quem investe, por exemplo, na Bolsa, né? Indiretamente numa empresa. Bom, era isso que eu tinha para discutir com vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, nos dê um like, assine o nosso canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos e parentes. Até mais, obrigado.